Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Vindcast, o podcast da Igreja Cristã Vinde. Eu sou a Patrícia. Eu sou o Thiago. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com uma convidada extremamente especial e muito requisitada já há muito tempo. E ficamos muito felizes em receber você aqui. Fabiana Rossato, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, foi uma honra, viu? Estar aqui junto com vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Fabi. E sejam muito bem-vindos também quem estiver aqui acessando pela primeira vez, é um prazer ter vocês conosco. E você que já nos acompanha, seja bem-vindo de volta, mais uma vez também. A gente vai começar com uma oração e depois nós vamos ter um momento de devocional antes de iniciar a nossa conversa. E a tradição que a gente tem aqui é que o convidado ora. Então, Fabi, por favor, você faz uma oração pra gente iniciar. Né? Você chega trabalhando, é isso aí. Eu gostei. Vamos lá. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, que o Senhor sempre nos dá para falar um pouco mais de Ti, Senhor, dentro das nossas realidades. Que o Senhor esteja conduzindo essa conversa cada dia mais e mais, que esse podcast venha transformar vidas, que venha fazer sentido para muitas pessoas. Nos conduza, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Fabi. A gente vai ler um pouquinho aqui do Salmo 100. Acho que é um salmo muito conhecido, né? Um salmo que é cantado, é tocado, é um salmo falado, mas que fala bastante ao nosso coração. O Salmo 100 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Serve ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Algo bem simples aqui para a gente meditar um pouquinho. Esse Salmo 100 ele é um hino de louvor, é um hino de gratidão, é um hino que destaca não apenas o dever, mas também o privilégio de todo o povo de Deus, vamos dizer assim, que tem em reconhecer quem Deus é, em reconhecer quem o Senhor é e o que Ele fez por nós, né? A gente vai dividir aqui rapidinho os versículos. Então a gente pode ver que o versículo 1 e o versículo 2 ele é uma convocação ao louvor. Ele vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ou seja, todos, sem exceção, devem louvar o nome do Senhor com júbilo, com alegria, com o coração disposto a se alegrar e disposto a servir ao Senhor. Ele diz: sirva ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Então a gente precisa, isso é uma convocação, isso não é algum pedido. Deus não está pedindo, mas Ele está convocando, né? E essa convocação, ela é universal, ela é para todos os crentes, é para todo o seu povo. E um segundo ponto aqui, agora no versículo 3, vai falar um pouquinho sobre o que nós falamos sobre confissão de fé. Por exemplo, aqui diz no verso 3: Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. O salmista aqui ele vai fazer com que a gente entenda a verdadeira adoração. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus. Essa expressão, sabei que o Senhor é Deus, ele não trata de algo emocional. Ele não trata de algo sentimental, algo que a gente sente, não, mas ele trata de alguma coisa racional, uma confissão racional. Sabei, é sabedoria, é conhecimento de saber quem Deus é. A gente sempre fala assim, por exemplo, na Bíblia inteira praticamente, né? Você sempre vai ver versículos dizendo conhecei Deus, estudai acerca das coisas de Deus e tudo mais. Por quê? Porque é necessário que a gente conheça a Deus por meio da teologia, né, que a gente diz, né? E não somente conhecê-lo, mas também viver
as coisas de Deus na nossa vida e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é muito importante a gente entender também, saber que foi Deus quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Isso aponta para a criação. Nós somos seres criados. Deus é o nosso Criador. Bom, um outro ponto aqui, no verso 4, diz sobre a instrução ao culto. O que ele vai dizer? Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Isso aqui é a atitude correta do adorador. O que ele diz? Entrai pelas portas, ou seja, você vai entrar na congregação dos santos, na comunidade dos crentes, como? E que tipo de adoração? Com gratidão e louvor. Você vai entrar nos átrios do Senhor sendo grato a Deus pela sua vida, sendo grato a Deus por tudo o que Ele fez por você. Porque se nós estamos aqui hoje respirando, é porque assim o Senhor nos permitiu. Então nós devemos ser gratos, e não somente gratos, mas também louvá-lo. E o que é louvar? O que é louvor? Louvor é contemplação. Louvor é você declarar os atributos de Deus, quem Ele é, dizer quem Ele é, né? Então, a entrada pelas portas do templo é esse acesso do povo de Deus, né? E esse acesso ao povo a Deus na adoração pública, na igreja. Então, a gente precisa entender que o culto, ele deve ser feito na vida do crente, né? O crente deve cultuar a Deus na igreja, e esse culto ele é marcado pela gratidão da obra de Cristo. Então, sempre apontando para Cristo, né? A gente precisa entender que Deus fala por meio da palavra, mas também nós devemos responder a essa fala de Deus com louvor e gratidão. E para finalizar, o verso 5 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. A razão do louvor aqui não está nessas circunstâncias passageiras, não está em algo momentâneo, mas ele está nesse caráter imutável de Deus. Ele está nesse caráter que não muda de Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Nada pode mudar isso. Nada e ninguém pode mudar. Então, essa declaração, ela é a aliança da graça. Tem um versículo bíblico também que diz: e esta é a confiança que nós temos, que se pedirmos algo, Deus é fiel para nos dar. Essa é a confiança que nós temos, que se nós pedirmos alguma coisa para Deus, Ele é fiel para ouvir e é fiel para conceder, segundo o seu propósito, o desejo do nosso coração, segundo o propósito de Deus, obviamente. Então, é uma das coisas que Deus não muda, o seu caráter, a sua fidelidade. E nós devemos dar graças a Deus, louvando com gratidão, com alegria no coração. Um pouquinho do devocional de hoje. Amém. Obrigada, Thiago. Imagina. Fabi, vamos apresentar você agora para os nossos ouvintes. Fabiana Rossato atua na área da beleza há 17 anos, com o propósito de transformar não apenas a aparência, mas também o coração e a autoestima das pessoas. A Fabi é o pacote completo: massoterapeuta, depiladora, cabeleireira, maquiadora. Fabiana viveu com a família no Japão por 6 anos e hoje mora aqui em Vinhedo. Por aqui, Fabiana está trabalhando junto com o marido na Arte Cine Studio, produzindo vídeos e conteúdo para empresas. Fabi, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Esse currículo e essa experiência super diversificada e extensa. Uau. Um pouquinho, né? Uma mulher renascentista, como a gente poderia dizer. Sobre isso, né? Multitarefas, Fabi. A gente pode começar pela palavra Japão, que eu acho que chamou muita atenção aqui, Sim. que não é um ponto muito comum aqui nas biografias que a gente tem acesso dos nossos convidados, né? Uhum. Conta um pouco pra gente sobre essa experiência, o que levou a família de vocês ao Japão. Olha, o Japão foi realmente uma experiência muito boa, assim. Eu digo que, claro que tem toda situação na nossa vida, a gente tem os prós e os contras, né? E eu vou dizer por mim que, assim, da primeira vez que eu fui pro Japão, foi logo no começo, quando eu casei com o Jô, assim. Então, foi uma experiência, assim, muito
eu precisei amadurecer muito rápido. Então, até todo mundo falei, oi, como assim? A gente tinha 11 meses de casado, né? Então, assim, como que vocês vão pro Japão, assim, tipo, do nada, né? Então, assim, foi algo que Deus já... que foi uma promessa de Deus nas nossas vidas, então, e ela se cumpriu, porque estava indo tudo super bem, e me pareceu, assim, que tudo se fechou para que a gente fosse. Então, Deus criou caminhos para que a gente fosse para isso, né? E foi bem interessante que na viagem, quando a gente foi, até a gente tinha um rapaz lá, que ele era um brasileiro, e aí ele estava indo para o Japão também, estava retornando, e ele falou assim, olha, é bem interessante o Japão, né? O Japão tem duas vertentes, ou você fica muito firme com o seu cônjuge, ou você separa. E eu falei assim, uau, né? Você chega assim, né? Já dá no Acabei avião. de casar, já tô ouvindo. E graças a Deus, assim, para mim, pro Jô, foi algo muito, muito interessante, porque Deus nos uniu, apesar dos percalços, das dificuldades, e Deus nos uniu muito, né? E isso já são 23 anos de casado, aí eu tinha 11 meses, né, que a gente conseguiu ir pro Japão, e já são 23 anos de casado, assim, então foi algo que alicerçou bem o nosso casamento. Então, o Japão me fez amadurecer muito, eu tava com 19, eu casei, fiz 20 e fui pro Japão. Nossa, uma menina. Muito novinha. Então, assim, precisei amadurecer, saber lidar com as pessoas, porque é uma outra realidade, é uma outra situação. Outra cultura, né? Outra Completamente cultura, diferente, né? completamente. Mas por que eles falam assim, essa questão de... O que pega mais na questão de chegar lá e ou você se firmam bem, ou... Eu acho que é a facilidade de muitas coisas, né? Porque lá é tudo muito fácil, é tudo muito, muito explícito, né? Acessível. É sim. muito acessível, é muito acessível. Você tem condições financeiras, você tem... É muito palpável, sabe? Tudo que você precisa, você tem à mão. Entendi. Então, assim, se você não tem um casamento alicerçado em Deus, tem muitas ofertas. O povo é muito carente. Né? Então, assim, é um assunto meio, sabe, meio vasto aí, mas principalmente quando se você tem Deus, se você tem um propósito, se o seu casamento é alicerçado em Cristo, realmente você tem as dificuldades, os desafios, mas você tem onde buscar isso. E como lá é um país que não é cristão, é um país cristão, então lá tem muita... Lá é mais à vontade, né? Muita vontade. Então, assim, casamento, assim, o casal, um trabalha de manhã, outro à noite. Então, foi o meu caso e ele, né? Assim, então, se a gente não tivesse alicerçado, poderia ter acontecido, né? Muito tempo separado. Exatamente. Assim. Mas assim, Deus é tão bom, porque até nisso Deus faz a gente amadurecer e alicerçar. Então, isso foi uma experiência muito, muito ruim na época, mas boa, porque assim, alicerçou muito, né? Fortaleceu bastante o nosso casamento. E... Lá é a terra da tecnologia, né? Pois é. Tecnologia. E é tudo muito, muito fácil, né? Então, assim, acessibilidade a tudo. Então, é muito fácil. É que nem... Ao bom e ao ruim. Ao bom e ruim. Sim. Então, mas enfim, no nosso caso, graças a Deus, a gente alicerçou mais ainda o nosso casamento e se apegou mais em Deus, né? Porque você estava longe da família, longe da igreja, longe de tudo, e Deus foi muito, muito certinho, sabe? Em relação a isso. E você vê que, assim, é bem complicado, porque uma coisa é você ir aqui para Argentina, ou até mesmo para os Estados Unidos, você sempre vai encontrar um brasileiro e tal. Agora no Japão, eu não sei, mas é uma cultura completamente diferente. Você vai num restaurante e você vai penar para descobrir como é que faz as coisas no restaurante. Sim, tudo diferente, né? Uma cultura assim, mais distante da nossa. É interessante, porque assim, eu desde pequenininha, até um adentro aqui, uma curiosidade. Quando eu tinha, eu acho que uns 7 anos, na TV Cultura, tinha aquele falando japonês. Não sei nem se vocês... Não é da época de vocês. Da época do Castelo Rá-Tim-Bum. A minha época é mais recente.
aham. Tá bom. E aí, eu acordava, eu ia pro colégio de manhãzinha, mas assim, e esse programa era de sábado e domingo, e eu acordava para assistir, porque eu me encantava por aquilo. Então, talvez, assim, acho que Deus já Uma estava afinidade. despertando algo, sabe? Sim. Então, foi... E aí, quando eu conheci o Jô, e a gente, né, começou a namorar, então, tudo começou a fazer muito sentido. E quando eu fui pro Japão, que eu tinha um sonho, né? Falei assim, nossa, deve ser muito legal. Deve ser mesmo. Realmente, gente, é muito legal, Sim. é muito bacana Deve mesmo. ser. Eles são muito à frente do que a gente aqui no Brasil, e é real. Mas, assim, você viver essa experiência, é divertido. É único, né, divertido, Fabi? Imagina. é único. Mas, Fabi, dentre essas coisas, a gente já comentou de algumas, né? Mas quais são alguns elementos, assim, da cultura e do modo de pensar dos japoneses, da mentalidade, que chamaram mais a sua atenção, assim, se você Ai, pudesse disciplina. destacar? Disciplina? E eles são muito disciplinados. É o que a gente sempre escuta falar. São muito disciplinados, focados. Eu acho que, assim, isso acho que destaca. E como eu sou casada com um japonês, um Nisei, Inclusive, né? só um parênteses, o Josué é da nossa equipe aqui do Pode Vinde. Exatamente, Né? exatamente. Dos nossos chefes aqui. Então, a gente percebe isso, que é cultural, né? Então, claro que tem pessoas que não são organizadas, como no Brasil, enfim. Mas o que me chama bastante atenção é isso, essa disciplina que eles têm em tudo que eles fazem, eles levam muito a sério. Conduta, caráter, tudo isso. Então, isso me chama muita atenção, porque às vezes a gente percebe isso muito quando você chega lá. Você pode ser até falador e não sei o quê, né? Extrovertido, mas quando você chega num ambiente que você não vê tanto isso, você se molda, né? Então, acaba se disciplinando, porque é tão certinho, Eles são mais É reclusos, né? Então, isso também depende, porque Depende. depende, porque assim, quando você que nem eu no meu caso, eu sou ocidental e eu sou casada com um oriental e vou pra lá e eles curtem tanto e eu fui tão bem recebida Que por legal. todos assim. Então eles gostam bastante, eles gostam de fazer pergunta, eles gostam de saber como que é. Então assim, Igual aqui, né? Gosta de perguntar de lá. Então, É a acho que mesma coisa. essa curiosidade, ela vem mesmo, Que né? legal. Eles são um pouco mais exigentes. Quem são os descendentes, né? E eles gostam que eles saibam falar. Então, eles são um pouquinho mais exigentes. Por quê? Sim. Poxa, você é descendente, você tem que saber a cultura, você tem que saber os costumes. Então, aí sim eles são mais exigentes. Mas quem é ocidental, não. Então, eles querem saber como que funciona, e gosta de brincar, e gosta de aprender as Legal. coisas. E isso te deixa mais em casa, né? Porque o brasileiro, ele é muito acolhedor, ele é muito hospitaleiro. E o japonês, não que ele não seja. Tem gente que fala assim, ai, mas eles são muito frios. Gente, eu não senti isso, tá? Então, assim, claro que tem gente que é muito reclusa, assim, eles te respeitam demais, é um respeito muito grande. Então, ele fala com você se você falar com ele, né? Não é que nem brasileiro, chega Mais assim... invasivo. O brasileiro, ele é muito extrovertido, Sim. né? É da cultura. A Sim. gente é assim. Então, não que você vai chegar, que nem você vai num elevador, né? O famoso elevador, onde você chega assim. Que aqui no Brasil a gente chega, bom dia, bom dia. Nossa, tá frio, né? E já puxa uma conversa e já começa. Não, lá não. Bom dia, cada um na sua, e é isso. Agora, quando é o ocidental, aí eles já ficam olhando, você vê que eles Sim. querem saber de onde você é. Exatamente. Então era bem Legal. interessante, assim. Que legal. Eu me sentia bem, porque assim, elas gostavam. E eu não sou nada extrovertida, né, gente? Eu não sou nada. Só um pouquinho, né, E aí Fabi? eu não gostava de conversar, ensinar. E isso foi muito bom, porque assim, além de me deixar mais em casa, porque é um país totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente da sua, eu estava sozinha, sem família alguma, não conhecia ninguém, só o meu esposo. E aí você se sente um peixe fora d'água, Sim. do aquário, né? Sim, Então, assim, total. eu falei, cara,
eu tenho duas opções. Ou eu fico na retranca, né? Como eles dizem, você fica, né? Ou você se junta a eles e vamos. Eu falei assim, eu não consigo, gente. Eu não consigo ficar reclusa. Eu não consigo. Isolada. E aí eu tentava conversar, e nisso eu aprendi bastante coisa mesmo. Isso foi muito bom. Então, eu via muito isso, sabe? A disciplina, o foco, organização, isso era muito legal. E isso a gente aprende, né? A gente traz pra vida. É verdade. Você disse que eles têm muitas curiosidades, né? Eu tenho uma curiosidade também. Será se eu vou conseguir? Vamos lá. A comida, você chegou a comer a comida japonesa lá, né? Sim. Eles falam que é assim, o japonês que vem comer comida japonesa Nossa. aqui sofre, e quem vai daqui pra lá Lá não sofre tem cream também na cheese. comida. No sushi, tem que É bem Isso aí diferente a comida japonesa? É diferente. É bem diferente ou não é leve Tão diferente? diferente, né? Assim, o legal do Japão, assim, que eles tem para todos os gostos, né? Tem o fast food, tem a comida tradicional, então, assim, é bem legal por conta disso. Então, não passa fome, gente, não passa fome. Fiquei sabendo que lá também no lanche, no McDonald's, lá eles põem um sushi no meio do lanche. Não, isso eu nunca vi. Brincadeira, é que Mas, assim, quando eu fui pro Chile, lá eles põem guacamole no lanche do McDonald's. Aí eu vou botar sushi não, lá. mas, ó, eu vou te falar que, assim, o gosto é mais peculiar, assim, Sim, da muda. cultura. Eu sempre falava pro jogo, quando a gente ia pro Mac, e a gente geralmente pede os lanches que a gente curte, né? Sim. E lá tinha muito Macfish. Macfish? Macfish. Aqui de vez em quando tem Tinha algumas até saído do promoções. cardápio, voltou. Né? Isso. Há pouco tempo voltou. Nunca vi. Mas um gosto peculiar que eu sempre achava era o gosto do wasabi. Eu sentia esse Eles gosto do colocavam wasabi nos lanches. Nossa, E até forte. aí, então, eu não sei se era junto com a mostarda, porque a mostarda de lá é diferente, é a sementinha mesmo. Então, assim, lá é tudo muito no natural, né? Então, menos industrializado, e é bem interessante. No entanto, a Fanta, a gente aqui é laranjona, né? A cor dela. Lá é mais clarinha, o gosto é o mesmo, mas é mais controlado, essa questão do corante e tudo mais. Caramelo 4. Então, assim, eles são muito rigorosos em relação a isso, alimentação, porque você vê, né, que a nação japonesa, assim, ela é um índice de pessoas mais velhas, muito grande, né? Então, Verdade. eles se cuidam mesmo, de verdade. E aí eu sentia, sabe, falei, caramba, mas até aqui tem wasabi. Não Gente, escapa do wasabi. e assim, e é peculiar, porque Que legal. é cultural. Bem é característico cultural, mesmo, bem né, característico. Eu achava interessante. Que legal. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu não achava tão diferente. Claro que o brasileiro, ele sempre dá uma brasileirada em tudo, né? Não tem, eu nunca vi lá, gente. Pois Não, é, mas eu aí é nunca uma vi heresia, lá um hot roll doce. Sim. Lá não existe. Com isso. Doritos. Gente. Com Doritos, que aqui tem de monte. Então, assim, a gente acaba brasileirando tudo e é gostoso, né? Eu acho que o brasileiro ele é muito criativo, né? Sim. Mas ele Ovo de Páscoa de sushi. É verdade. Não sofre, não. Seria bem legal, né? Imagina um brasileiro sair daqui no Japão e abrir Nossa. um sushi lá no Japão, a moda brasileira. Eu acho que gera protesto, né? Ofender talvez. a cultura. Talvez. Melhor não. Nada, o povo japonês é tudo Eles lá são mais gostar. sérios, né, Fabi? Nesse sentido de Sim. cultural, de respeitar Sim, as tradições. tem algumas tradições, assim, até a Tia Amy é até engraçado, né? Que ela tá emergindo bastante, ela gosta bastante da cultura. Então, alguns trejeitos de como segurar o hashi, de como comportar, como que você coloca ele na mesa. Você não pode espetar o hashi no arroz, porque significa algo. Então, assim, é bem interessante. Então, eles levam muito a sério Tia Amy, isso. sua filha, né, Fabi? A tia é Só minha pra filha. contextualizar. Isso, a Tia Amy é minha filha. Então, ela assiste muito, né, mangás, essas coisas. E além disso, ela gosta e ela se aprofunda mesmo. E eu acho legal, porque, assim, é difícil, né? Às vezes,
que nem um brasileiro se interessar de verdade mesmo pela cultura, por mais que é descendente, que nem eu sou descendente de italiano, mas a gente não é. Bota ketchup na pizza. Pois que é um negócio Vamos assim. virar a página do ketchup na pizza, mudando de assunto. Ela acha um crime. O do paulista que se preze, né? Mas é interessante, viu? Essa questão da comida, você tem diversidade, assim, então não... É gostoso, mas é diferente. Os sushis de lá são diferentes do daqui, viu? Fabi, os 6 anos que vocês residiram lá foram contínuos ou vocês voltaram? Não, eu fui em 2 vezes, né? O Jô foi várias vezes. Eu fui na primeira vez quando eu casei, aí a gente passou um tempo lá, voltamos, aí eu tive a TM, aí eu voltei pra lá, ela tinha 1 ano e 7 meses. E aí a gente ficou mais um período lá e depois retornamos. Nessa última vez que eu fui, era de verdade pra gente morar lá. Só que aí, com, né, os percalços, e enfim, eu acho que Deus, ele sempre, ele vai trilhando, né, os nossos caminhos, ele vai moldando a nossa frente, né, a trajetória. E a gente resolveu não ficar lá. E eu creio também que isso foi um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, nessas idas e vindas, na minha foram 2 vezes. Então, eu fui, fiquei um período, voltei, fiquei um período maior aqui no Brasil, e depois eu voltei e já tinha TM. E aprendeu a falar japonês? Olha, é uma língua bem difícil, Tenho né? certeza. É bem difícil. Como eu trabalhei bastante com japonesas, então, assim, eu tive esse privilégio de trabalhar. Então, assim, eu costumo falar que eu não morro de fome, não. Isso é importante. Então, assim, é bem legal, né? Porque, assim, eu era muito cara de pau, gente. Eu não vou te falar, porque, assim, eu era muito cara de pau. Porque eu chegava assim, às vezes eu falava errado, e elas rachavam o bico da minha cara. Elas falavam, Fabi, não fala assim, é assim. Eu falei, então tá bom. Aí eu tinha um livrinho, eu até falei pra TM, né? Eu falei assim... Quando você não sabe e a pessoa te corrige, já anota. Anota, porque aí você... Primeiro, porque você já tem essa percepção, falou, poxa, então esse não é o certo. Aí eu anotava. Aí eu tinha um livrinho, até falei para ela que eu preciso procurar esse livrinho para entregar para ela, né? E aí eu tinha uma senhora, que era Kitamura-san, ela era muito, assim, ela era uma querida, assim, trabalhava do meu lado. E aí eu anotava tudo que ela falava, e assim eu fui pegando. Não que eu sou fluente, gente, porque realmente é uma língua bem difícil. Sim. Mas eu consigo me virar. Que legal. Consigo me virar, dá pra dar uma... dá pra passear lá dentro. Que bacana. Mais importante. Isso é importante. Fabi, eu imagino que você tenha tido a chance também de observar a cultura brasileira com um novo olhar, né? Sim, depois desse tempo no Japão. Tem algum aspecto de ser brasileiro que você passou a valorizar mais com essa experiência de morar fora? Eu achei assim, o Brasil, ele é... gente, o Brasil é Brasil, né? Você chegou aqui, cheguei no Brasil. É muito gostoso. Eu vou te falar que Japão é uma cultura muito, muito gostosa. Mas o brasileiro, o Brasil, a nossa nação, é sua cultura, é sua casa, né? Você se sente em casa. Que é bem interessante, sabe? Que nem quando a gente foi com a ideia de viver no Japão... Você, por mais que você vai falar assim, eu vou viver no Japão, você não sei, eu não tô julgando todos, tá? Sim. Não tô generalizando, mas eu, Fabi, por mais que eu fiquei um período lá, mas eu não me senti em casa. Então, assim, isso é bem interessante, né? Porque é aquela questão da viagem, você fala, viajar é uma delícia, mas voltar para casa é ainda melhor. É lógico. Então, é isso. Eu acho que o Brasil é uma terra muito abençoada. Eu digo em questão de variedade de alimentação, frutas, tem algumas frutas que tem aqui lá não tem. Aí você fica, puxa, a comidinha da mãe, né? Então, assim, aí você... Pois é. E aí a gente vai valorizando aquilo que a gente não tinha por um período. Então, isso é muito legal,
né, conversas e ficar até tarde. Japão, gente, morreu. 8 horas da noite morreu todo mundo, tá? Mesmo? Toque de recolher. mesmo. Nas capitais, o negócio é outra coisa. Tem, né? sim, porque a gente morava mais interior, assim, então, mas na onde a gente morava, 8 horas todo mundo. Eu falei, gente, como assim, né? E o brasileiro gosta, né, de conversar e bater papo, e não é muito isso. Então a gente começa a valorizar. Sim. O estar junto, é muitas horas fora, né, trabalhando. Então, não que aqui não tenha, tem sim, tem trabalhos que requer muitas horas, mas isso, o Brasil, ele tem, assim, essa proximidade, a gente consegue, sabe? E isso a gente valoriza bastante. Amizade verdadeiras, porque lá são imigrantes, né? Sim. A galera do Brasil todo se encontra lá, eu digo os brasileiros. Então, assim, você é amigo, mas não é amigo, né? Então, Você assim... tem coisas em comum. Conveniência de estar lá. Né? por estar junto, mas Sim. não é um amigo verdadeiro que você fala, Sim. poxa, você vai criar vínculo. Até que, assim, eu não posso reclamar, porque eu e o Ju, a gente fez amizades que tenho até hoje, né? Amizades verdadeiras, amigos de verdade. Legal. Só que, por quê? Porque são irmãos em Cristo. Então, assim, tem outra vertente, né? Sim. Então, é diferente quando a gente tem algo a mais, Sim, né? sem dúvida. Então, mas esse acolhimento, se sentir em casa, o Brasil a gente nosso. começa a valorizar. A gente começa a valorizar. As festinhas de casa, né? Muito gostoso. É verdade. E lá não pode, né, gente? Não? Não, é porque vão dormir muito cedo. E brasileiro gosta, né? É inimigo Começa do às fim. 8. Inimigos do fim, é Começa às verdade. 8. Podia trocar a ordem em progresso por inimigos do fim. Exatamente. Eu concordo. Fabi, no Ocidente, a nossa cultura, ela é historicamente influenciada pela fé cristã, Sim. né? Mesmo que uma pessoa não seja convertida, ela é marcada por valores bíblicos em algum nível, né? Sim. No Oriente, a gente sabe que isso é diferente, né? Existe uma predominância de outras religiões e outras filosofias. Como é que foi para vocês essa experiência de ser cristão num contexto diferente? É desafiador. De verdade. A gente, por isso que lá no início, né, que eu falei, aquilo que o rapaz falou é real. É real. Se você não tem algo para que você se firme, se apegue, realmente você acaba se esfriando, você acaba ficando, sabe, sem direção. Por quê? Porque é um país que ele é budista. E ele tem A maioria são budistas a lá? maioria são budistas, Seishonoye, né? Então, assim, é bem diferente, porque a gente aqui é uma base cristã, né? Em Jesus. Então, lá tinha japonesas que eu falava. Gente, eu era muito cara de pau. Eu era muito cara de pau mesmo. E eu falava mesmo de Cristo na minha linguagem lá e tentava falar. E até eu tive uma experiência bem legal, assim, que na fábrica uma japa aceitou Jesus. É mesmo. Exatamente. Foi muito legal. Que E ela legal. assim, quem é esse Jesus? Quem é? Vocês falam assim, ela falava muito bonitinha. Ela falava assim, com brilho no olhar. Ela falava assim, o olhinho de vocês brilha quando fala dele. Eu quero conhecer. Pediu uma Bíblia pra gente. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Porque para um japonês se converter, é o Espírito Santo. Sabe? O convencimento do Espírito Santo mesmo. Porque a gente, na nossa pequenez, né? E até mesmo para falar, porque é difícil, né? Mas foi legal porque eu acho que, assim, Deus conduziu de uma forma tão tranquila e ela começou a se interessar. E assim, a gente precisa ter isso, sabe? Se firmados mesmo em Cristo para a gente conseguir ficar num país que não tem, eles não sabem, às vezes nem sabem quem é Jesus. Sim. Então, isso foi bem desafiador, bem desafiador. Interessante, né? Porque é um país extremamente organizado, é um país extremamente culturalmente falando, e eles não, às vezes, igual você disse, tem gente que nem sabe. Não sabe.
Às vezes ouviu falar que Jesus pode ser um homem e tal. Ouve falar apenas, mas não tem... É que nem o Natal, né? A gente falava assim, mas você sabe o significado do Natal? Aí eles É uma comemoram o festa. Natal como Eles festa apenas de mas final de não ano. sabem o significado, né? Porque eles vão muito na vibe americana, né? Isso que Eles vão muito na vibe americana. Então, o Natal, é Merry Christmas, né? Que eles falam, os Merry Merry Christmas. Christmas. É muito engraçado. Mas não sabe o verdadeiro significado, né? Então, para eles é uma festa, Que uma legal. comemoração. E você pôde explicar para algumas pessoas o Exatamente. significado Legal, do Fabi. Natal. Foi muito legal. Que Então, essa bacana. experiência que eu tive foi muito gratificante. Assim, eu falei assim, nossa Deus, obrigado, né? Porque não foi em vão, né? Não, Claro, você não. claro. Você passar por um país e não só trabalhar, né? Não só adquirir experiência ou bens, ou, enfim, propósitos e tudo mais, mas fazer a obra, né? Fazer, e até para brasileiros mesmo, porque tinha muitos brasileiros que vinham de famílias budistas e tudo mais, e aí você ter essa oportunidade de conversar e levar para a igreja. Então, foi bem interessante, assim. Que O legal. governo lá, ele não traz uma opressão ou nada sobre essa questão religiosa. Não. Você tem... Liberdade. Tem liberdade. É assim, até então não tinha, né? Quando eu tava lá, eu não sei hoje, mas eu acredito que não. Eu acredito que é tranquilo em relação a Diferente isso, daqui, né? E né? vocês, É diferente. vocês não- frequentavam igreja lá, né, Fabi? Chegamos. E era de brasileiros? Sim. Nós tinha a igreja, que era brasileira, que tinha um pastor e tudo mais, né? E aí teve uma época que essa igreja ela teve que mudar. Ela teve que entregar o prédio, e aí ela foi para a mesma denominação, mas uma igreja japonesa. Então, assim, de manhã tinha o culto japonês e à noite o culto em brasileiro, português. Ai, que legal. Bem bacana. Que Então, legal. não tem essa opressão. Eu perguntei porque, assim, lá no Camboja, eu conheci um rapaz uma vez, e ele falou que também, você não é proibido. Porém, as pessoas não gostavam, muitas pessoas não gostavam de falar, Sim. porque eles eram budistas, a maioria Sim, também, ele sim. falou, a maioria é budista. E eu acho que de uns tempos para cá parece que tem mudado a situação lá e tal. Então eu queria saber um pouquinho dessa questão no Japão, se eles têm uma dificuldade em receber o evangelho, se não... Eu acho que dificuldade, eu não digo dificuldade. Eles não. Eu acho que assim. Tem que saber como conduzir a conversa. Ah, isso até aqui no É, Brasil. então, porque assim, como eles não sabem quem é, então fica uma coisa assim meio, mas ok. não faz sentido, né? Uhum. Então, quem é Jesus? Não sei quem é, É a porque... partir do pressuposto de que eles não sabem. Exatamente. Eles não sabem. Era o que eu sentia, sabe? Hoje a gente vê que tem bastante igrejas lá fazendo bons trabalhos, né? E até artistas que estão saindo, tirando, vendendo tudo aqui para ir lá fazer a obra mesmo. E isso é muito legal, porque a partir daí eu acredito que as coisas vão mudar, né? Esse quadro de não saber quem é Cristo. Eu acho que isso Deus vai dando oportunidade das pessoas conhecerem e tudo mais. E aí hoje, a tecnologia hoje também disponibiliza isso, né? A gente Derruba consegue. fronteiras, né? Derruba fronteiras. Bom, na época quando eu fui era 2003. Então, não tinha não era tanta informação assim, né? Tava começando a internet ainda, verdade. as redes sociais. Era um pouco diferente o contexto, Isso. né? Então, mas agora as informações estão mais rápidas, né? Então, eu verdade. acredito que hoje é mais tranquilo em relação a isso. Entendi. Eu acho que sim. Já devem ter ouvido falar, pelo menos um pouquinho. Um pouquinho, mas mas sim. já. Eu acredito que sim. Que legal. Tá bom. A gente até tinha aqui separado uma pergunta, se você tinha alguma experiência no Japão que marcou o seu jeito de pensar e viver a fé cristã. Eu acho que você, de uma certa forma, já respondeu Foi. isso, né, Fabi? Nossa, foi muito legal, assim, eu fiquei tão, assim, eu falei, nossa, grata mesmo a Deus, falei assim, nossa, Senhor, e foi mas assim, pra mim foi, sabe, algo muito incrível, Ah, eu imagino. porque assim, você ter essa percepção de falar assim, que realmente a pessoa se
se voltou a Cristo, sabe? E por ser uma religião que não conhece, não sabe o que é, e ter esse interesse foi, assim, uma vitória muito grande. Aí a gente entende um pouquinho, né, o pessoal fala, né, que quando uma alma aceita a festa, né, no A festa céu. do céu. Então, assim, a gente entende. Eu falei, poxa, eu acho que é mais ou menos essa sensação que você, Sim. poxa, De nossa, alegria. Você tem show, contato né? com essa pessoa ainda ou com alguma outra pessoa? Não tenho, porque ela era lá do mesmo trabalho, né? Eu até acredito que é uma conhecida minha que tá lá, possa ser que ela tenha, que ela ia acompanhar, né? Entendi. Mas eu não consegui. Agora a senhorinha, é porque é difícil, né? Sim. É muito diferente. É muito diferente, é verdade. Mas eu acredito que tá As coisas se trilhando aí o encaminharam, caminho com Cristo. Ai, Amém. Você plantou a semente, né? pois é, e ela legal. nunca volta vazia, Não, né? não, é uma palavra Ainda do mais Senhor, quando com é a certeza. palavra do Senhor, exatamente, ela nunca volta vazia. Isso foi muito legal, muito Que gratificante. legal, Fabi. E ainda falando de fé, você atua há muito tempo na área da beleza, né, Fabi? Sim, Muitos cristãos, eles tentam se equilibrar nos extremos dessa área, né? De um lado, existem alguns excessos de vaidade, né? Por supervalorizar uma determinada estética, né? E de outro, um pensamento de que qualquer tipo de autocuidado ou de adorno é pecaminoso, né? Você comentou anteriormente que você vê o seu trabalho na área da beleza como uma oportunidade de cuidar do coração das pessoas, de transmitir os seus princípios de fé. sim. Conta pra gente mais um pouco sobre isso, sobre os seus conceitos e a sua relação no seu trabalho com as pessoas. Sim, dentro é interessante, né? Porque assim, eu costumo dizer que a gente na área da beleza, a gente acaba sendo psicólogas. E é muito verdade. real isso, porque às vezes você tá ali com uma cliente ou amiga que você vai fazer algo, né? Um embelezamento, alguma coisa nesse sentido, e às vezes ela não tá bem. E ali você cuidando dela e conversando, e aí você acaba trazendo essa tranquilidade, aí a tristeza vai, aí vem, sabe, não só a autoestima, né? Então aí você já insere também um pouco da Bíblia, de princípios. E isso foi muito real na minha vida também. Quando eu trabalhei na massoterapia, em Alphaville, foi muito interessante, porque eu ganhei uma alma para Jesus lá de uma moça que ela era espírita de fazer Várias sabe, coisas. várias coisas, até aquelas operações espirituais sim. e tudo mais. E Jogar o Gi, Como eu é não que é? sei como sei lá, que aquele joguinho lá no eu não sei. Gi, sei lá. Mas ela era bem espiritualizada, assim, bem, sabe? Ela era fervorosa na religião Sim. dela. E a gente conversando, sabe? Sempre quando ela ia fazendo atendimento, conversando, tudo. E ela aceitou Jesus, cara. Eu falei, Deus, ela fala, você foi responsável por isso. Que Eu falei bênção. assim, gente. E por isso que eu falo, né? Mais uma vez, eu falei, Senhor, como é gratificante você ter princípios, às vezes numa conversa. Sim. Então, assim. Surgiu a oportunidade. Surgiu a oportunidade de você falar de Cristo. E eu acho que a beleza em si, né, que nem você falou, assim, a gente tenta trazer esse equilíbrio não só do que é belo, não só do que é, né, esteticamente, mas o interior, né? Porque, assim, a gente precisa transparecer o de dentro para fora, né? Não adianta estar bela, linda, maravilhosa e dentro um caco, né? Então, eu costumava, né, até nesse último trabalho, liderando a equipe, não só trabalhando com a equipe nesse lado, assim, voltando mesmo a equipe para Deus, né? Porque a gente somos humanos, né, Sim. gente? A gente precisa ter essa base maior. E às vezes a galera tá decaída, gente, vamos lá. Pegar todo mundo, vamos lá, vamos orar, Deus, vamos dar vamos mudar essa situação. E ia, sabe? E eu agradeço a Deus por eu ter conseguido, sabe, dentro da área, conduzir dessa forma. Encorajamento, né? Trazendo um pouco, né, de Cristo. Não é só, tudo bem, a estética é muito legal, mas e dentro, né? Como que tá? Exatamente. Hoje a gente vê que, por exemplo,
A gente, igual a Paty falou aqui, esteticamente falando, as pessoas estão indo para vamos dizer assim, para um extremo muito grande, né? Muito grande. Não só da sua área, maquiagem e tudo mais, mas também, principalmente, de cirurgias, procedimentos Vamos falar cirúrgicos e tal. desarmonização. Mas Desarmonização facial, corporal. é isso aí. E que acaba, de fato, você acaba fazendo uma espécie de ídolo próprio, né? Você se torna o seu próprio ídolo. Você quer alcançar uma beleza e a beleza é o seu ídolo, né? Ao passo que muitas pessoas também, a gente sabe que estão largadas, elas não se preocupam, muitas mulheres, inclusive, que sem fazer conotação política, mas muitas mulheres, politicamente falando, não aderem a uma maquiagem, não faz nada justamente por conta de achar que eu sou assim, e acabou, eu não tô nem aí. E quem gostar de mim gostou. E a gente Sim. sabe que não é isso. Sim. A própria Bíblia fala que existem os adornos das mulheres e tudo mais. E isso reflete, igual você disse, de dentro para fora. Sim. Se uma mulher, ela tem o Espírito Santo, provavelmente, então, ela vai espelhar isso também na beleza de fora, né? Hoje a gente vê que as pessoas são insaciáveis, né? Sim. Então, Em tudo, né? em Não é nem tudo, só na beleza, em é o tudo. consumo num geral, né? Exatamente. Então, a beleza, ela tá pegando muito forte nisso, né? Nessa questão da desarmonização, né? Desarmonização. A harmonização facial, corporal e tudo mais. Então, assim, a gente tenta, dentro da nossa, né, do nosso conhecimento, capacidade e tudo mais, a gente instruir essas pessoas que não é isso que preenche. Porque é o vazio que elas querem preencher Sim. para que faça sentido. Eu acredito que se você, com essa base, né, com essa base cristã, você consiga inserir isso. Nossa, quantas mulheres falam, Bi, eu gosto tanto de ser atendido por você, porque a gente não é só sair bela, a gente sai bem. Sim, é uma né? valorização do ser humano, Exatamente. né? E eu falei, Deus, precisa valer a pena, né? Não é só ali você tá tendo o seu sustento, aquela troca boa, né? Mas eu preciso que realmente tenha um propósito. Tenha um propósito, que se perde o propósito, não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Para mim, a Fabi, não faz sentido. Então, eu costumava falar que eu não tinha clientes, eu tinha muitas amigas. Ai, que legal. Isso é muito legal, né? Porque até a gente foi no evento ontem, eu encontrei algumas das amigas que eu adquiri no meu antigo trabalho. Isso é muito legal, porque a gente entende que Deus, naquilo tudo, tem um propósito, né? Então, eu me sinto muito grata por ter essa oportunidade de conseguir Através do que você falar Sim. de Cristo através do que eu falo. E não tem coisa melhor, né, gente? Isso é interessante. Não tem. Fabi, você conversando sobre isso, eu penso das experiências que eu já tive com profissionais de beleza. É um momento, eu nunca tinha parado muito pra pensar sobre isso, mas é um momento em que você, de uma certa forma, mas você tá vulnerável ali, né? Você está nas mãos de uma pessoa, seja pra mexer no cabelo ou pra fazer qualquer tipo de procedimento, né? Você está confiando a sua autoestima, a sua aparência a uma outra pessoa. Por mais que você até mostre referência, o resultado final, quem vai fazer são as mãos da pessoa que tá cuidando de você. Sim. Né? E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando a gente pensa em ordenar a nossa aparência, né, nós estamos zelando por esse tempo. Exatamente. Né? E você teve a oportunidade de cuidar de pessoas através disso. Então, é que a gente vive numa sociedade em que as coisas são muito superficiais. Acho que pelo excesso de informação, a gente perde um pouco a presença, né? Sim. Naquilo que a gente faz e no significado que tudo isso carrega, né? Exatamente. E a palavra de Deus nos mostra o significado, né? E o autocuidado, na verdade, é exatamente isso. É você zelar pela sua saúde,
né? E pela sua aparência de uma forma sadia, né? Sadia. Deus é um Deus de ordem, Nada de né? extremos, né? Exatamente, Deus é um Deus de ordem. Então, o que é a beleza? Sempre tem ordem, né? Tem simetria, Com certeza. né? Nos cabelos. Com certeza. Isso é muito gostoso, né? Você se ver bem, Sim. né? Você fala assim, poxa, além de tudo, eu tô bem. Eu me olho no espelho e falo assim, eu tô gostando do que eu tô vendo. Sim. Então, é por dentro e por fora. Sim. Isso é muito Sim, gostoso, com né? certeza. Então, eu procurava trazer isso muito, né? Muitas clientes, às vezes, choravam na cadeira Legal. e falavam algumas coisas mais particulares. E eu me sentia privilegiada por, às vezes, falar assim, então, vamos orar. Vamos, né? E Que nossa, legal. Fabi, nossa, por isso que eu gosto. Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de conversar contigo, que eu saio daqui leve. Às vezes é algum percalço que aconteceu no dia, algum desentendimento com alguém. Aí elas saíam bonitas, esteticamente, e leves por Sim. dentro. Isso é Que muito ótimo. gratificante, vai além, sabe, do trabalho. Sim. Eu acho que isso é o reino, né? Trabalhar por reino. E isso é muito, para mim, é o primordial. Sem querer me delongar aqui, Por favor. mas a vocação, Calvino dizia que ela é para todos. Exatamente. E você usa a vocação que Deus deu em todas as suas áreas. Na sua área, na área da Paty, na minha área, na área de qualquer um. Sim. Deus vai usá-lo por meio daquela área, por meio de qualquer coisa, das oportunidades, para que você pregue o evangelho, para que você fale de Cristo e tudo mais. Então, a vocação é isso. Você usa a sua vocação, né, vamos dizer assim, aquilo que Deus te deu para fazer, e você faz para a honra e glória do nome de Deus. E Deus cria oportunidades. Isso Com é muito certeza. interessante, sabe? Porque E você Deus... faz bem isso, né? Isso, e é muito legal. É muito legal. Por isso que eu falo, né? Que aí você não tem um trabalho, né? Porque fica tão gostoso que não é um trabalho. E aí, quando começa a perder o propósito, aí sim. Aí você fala, opa, alguma coisa está fora da ordem, né? Sim. Porque como Deus é um Deus de ordem, aí você fala, opa, preciso ver o que está acontecendo. Então, é muito disso. Quando se perde o propósito, a gente não tem tanto interesse. E aí Deus não age tanto, sabe? E eu acredito muito nisso. Que quando você está dentro do propósito de Deus, as coisas fluem bem. E aí você vê resultado, você vê que as coisas vão indo de vento e popa. Aí você fala, poxa, Deus, olha só. Olha, foi uma palavra e a pessoa se sentiu bem. Às vezes a gente tem um feedback bacana. Falou assim, nossa, Fabi, foi além da escova. Foi além sabe, do penteado, da maquiagem. Então, isso que vale a pena. Que legal. Isso que vale a pena dentro da minha área, que é a beleza. Então, a beleza, ela mexe muito com a autoestima, né? Então, eu falei assim, não, eu preciso que Deus me use além disso. Sim. Porque se for só estética, todo mundo faz, né? Sim. Então, a gente precisa ter um propósito maior. E Deus sempre colocou no meu coração essa questão de transformar, né? Então, é transformar de verdade, de dentro para fora. Então, eu falava, Senhor, se perder o propósito, eu vou mudar. E tá tudo bem. Então, isso que foi gratificante. Por isso que legal. estamos aí, né? 17 anos. E Deus tem usado. Com certeza, E vamos lá, com né? certeza, Fabi. Fabi, dá pra gente definir quais são as características de uma pessoa bonita? Olha, é muito subjetivo, né? É muito subjetivo, Mas eu né? acredito que deva até ter conceitos disso na sua área, né? Sim, mas assim, eu acredito que o belo para mim não é o belo para você, né? Então, assim, por isso que é muito subjetivo. Então, o que eu acredito que seja o belo? Quando você se sente bem, se olha e fala, oi, tô legal. Então, às vezes é um cabelo mais curto, às vezes é um batom, às vezes é um blush. Então, assim, eu acredito que é o se sentir bem. O se sentir bem consigo, se sentir bem para estar com outra pessoa, é isso. Para mim, você estando bem consigo,
tudo flui. É. Né? Porque já viu, né? Parece que quando a gente acorda, já bate o mindinho na quina da cama, parece que acabou o mundo, né? Aí vai uma sucessão de coisas. E aí, quando você acorda bem, feliz, contente, o negócio flui. Então, acho que é muito isso. É claro que nos estudos, né, a gente tem, né, que Tecnicamente falando. Tecnicamente falando, a gente tem um rastreio, né, no olhar, que é do olho para o nariz para a boca. Então, você precisa estar bem. Se você quer ter autoridade, obviamente, você tem que estar bem vestido. Se você for ter uma promoção, se o seu chefe, ele vai dar promoção para aquela que está bem vestida ou mal vestida. Então, faz parte, né? Mas o ser belo mesmo é você estar bem consigo mesmo. E que esse estar bem tem a ver também com se arrumar, estar equilibrado em todos os sentidos, né? Eu acho que a palavra é essa, equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Perfeito. Porque assim, não adianta, né, também eu Uma pessoa bonita é uma pessoa que tem equilíbrio. Exato. Que não eu é, acredito, porque assim, não adianta também você estar super bem arrumada, bem maquiada, mal-humorada. Acabou a beleza ali, né? É verdade. Então, assim, esse equilíbrio a gente tem que trazer para nossa vida, de estar bem arrumada, ajustada e estar, né, com um bom humor, você saber se portar diante das pessoas. Isso tudo faz parte do é belo, né? multifatorial, Eu né? acho que isso é bem bacana. Nós somos seres psicossomáticos, né? Então, Total, né, amiga? se a gente não tá bem, eu já reparei nisso. Nós somos mulheres mais detalhistas. Quando você não tá muito bem ou quando você não dormiu muito bem, você vê a diferença no aspecto da pele, no vício da pele. Isso vale para homens também, né? Sim. Mas até acredito que você já deva ter tido essa experiência, Fabi, com outras pessoas, né? Você vai maquiar uma pessoa, se a pessoa tá radiante antes da produção, Perfeita o resultado pele. é diferente de uma pessoa que já tá assim. O Cabisbaixa. resultado pode ficar muito bom, mas isso não é a mesma coisa, né? Você falando isso até é interessante, né? Que uma vez uma psicóloga, olha que interessante, né? Uma experiência que eu tive. Ela estava muito chateada porque um determinado paciente lá não deu certo, enfim. E ela estava muito triste porque foi bem no dia do aniversário dela. E ela foi lá no salão. Tudo, mas ela tava muito desanimada. Eu falei, o nome dela era Tati. Eu falei, Tati, pelo amor de Deus, amada, se olha no espelho. Ela, ai, Fabi, eu não quero nem me olhar. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer aqui o que a gente precisa fazer. E comecei a falar, falei assim, amada, pensa, você é criação, você é uma pessoa maravilhosa. Você fez o que você precisava fazer, sabe? E aí eu fui colocando algumas coisas, mediante, assim, a luz da Bíblia, assim, para ela. Aí ela começou, sabe, dar uma animada. E ela saiu dali outra pessoa. E ela nem fez muita coisa. Aí no outro dia ela voltou lá e falou: Fabi, eu precisava vir aqui. Eu falei: foi? Você tá bem, né? Porque eu gosto muito de ter o feedback após, né? Falei, você tá bem? Ela, Fabi, minha noite foi maravilhosa, foi incrível. Então, assim, você foi muito usada por Deus. Eu falei assim, ai, e eu fico muito feliz, porque eu não admitia você no dia do seu aniversário tá daquele jeito. Nossa, no dia do aniversário. Nossa, E acontece, né? Parece que a gente fala assim, ai, parece que acontece tudo no dia do aniversário, né? Mas enfim. E aí ela ficou tão bem que isso foi muito gratificante. Falei assim, poxa, olha isso, né? E ela nem fez muita coisa, mas ela ficou mega bem. Muito radiante, mudou totalmente aquela situação. Né? Exatamente. Isso é muito gostoso, né? Dentro da beleza, a gente consegue o externo e o interno, né? Dependendo do profissional. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Eu costumo dizer que é um privilégio mesmo. Que legal. E glória a Deus por isso, né? É bem gostoso. Fabi, o que te ajuda a manter um coração focado no que de fato importa? Porque você falou bastante sobre propósito, sobre não perder de vista o propósito que Deus tem na sua vida ao usá-la para alcançar outras pessoas no seu trabalho, ou mesmo, né, para te fazer continuar, né? Sim. O que te ajuda a manter com o coração nesse lugar de sempre se lembrar disso?
Eu acho que é bem interessante, né? Mas estar sempre conectado com Deus. Eu acho que isso faz todo sentido, né? E você inserir ele em todos os momentos ali do seu dia. E é bem interessante, assim, porque nesses últimos tempos foram dias desafiadores, né? Porque na gestão, assim, porque eu geri uma equipe, e tem dias que é muito bacana, mas tem dias que não é tão bacana assim. Então a gente tinha que ter, sabe, um feeling, assim, uma intimidade com Cristo. Falei, Senhor, Sim. o que eu faço aqui nessa situação? Então, você estar sempre conectado e trazer ele sempre para o seu dia a dia, isso te mantém ali no foco. E essa conversa que você insere junto com as clientes, isso te mantém, isso aviva cada vez mais, e você vê os resultados, e você vê que isso mexe realmente, que Deus é real, Ele é vivo, e as coisas acontecem de verdade. Isso te traz mais confiança, sabe? Isso ajuda você mesma, né? Exatamente, Que te legal. fortalece na equipe mesmo. Às vezes a galera chegava assim, ai, Fabi, você tá bem? Eu chegava assim, né, gente? Eu sempre fui assim. Já imagino que você é pessoa do bom dia com alegria. Exatamente. Aí o pessoal falou assim, tinha cliente que falou assim, nossa, eu Segunda-feira. nunca te vi Segunda-feira. não estar sorrindo. Que E eu legal. me sentia lisonjeada, né? Que Porque legal. tem dia que a gente não tá tão bem Sim, assim, né? sim, Mas se claro. ela via assim, amém. Amém. Alegria de Cristo. Exatamente. Que E legal, aí Fabi. tinha alguém da equipe que eu falava, bom dia, ai, bom dia. Eu falei, peraí, tá tudo bem? Ah, mais ou menos. Eu já chamava no quartinho, ela, vamos lá, vamos orar. Que legal. Vamos se saber. Que maravilha, Vamos lá, Fabi. vamos orar. Eu consigo te ajudar? Ai, Fabi, é algo mais. Então vamos orar, vamos orar. E eu orava mesmo. E tinha gente que, sabe, acreditava, tinha outros que não acreditavam. Eu falei, não tem problema, vamos lá, vamos falar com Deus. Juntava a equipe e orava também. Então, eu tentava inserir, né? E até hoje, que hoje estou como, né? Tô agora gerindo junto com meu esposo um outro Legal. negócio, até a gente ajustar as outras coisas. Mas a gente tenta inserir Deus em todos os momentos. E é necessário, né? Porque sem ele a gente perde o foco e a direção. Ah, não. Claro, Então, exatamente. é isso que me mantém. Inserir ele em todos os Em momentos, em todas as etapas do dia. Quer comais, quer bebais, fazer Qualquer tudo coisa para a façais glória de para a Deus. glória de Deus. Exatamente. Por mais que a gente seja falho, né? Porque Não, às vezes totalmente. Nossa, aí. mas A gente precisa, uma das características do nosso coração pecaminoso é o esquecimento. A gente tem uma amnésia que vem da queda, né? Uhum. A gente tem que se relembrar todos os dias, trazer à memória todos os dias. Todos os né? dias. Fabi, fala uma mensagem final, assim, que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. Olha, não percam o foco. Eu acho que por mais, né, que às vezes a gente passa por momentos desafiadores, por percalços na vida, situações que às vezes a gente não entende, né? Fala, Senhor, poxa, né? Toda essa situação aqui, como que a gente vai sair disso, né? Às vezes são situações assim que você não vê nem a luz lá no fim do túnel, né? Tudo escuro. Mas é entender que se você deixa a sua vida nas mãos de Deus, foi até bem interessante, né? O entrar no esconderijo do Altíssimo, né? E é real. É real que eu lembro que a tia do Josué falou isso pra gente no momento da nossa vida. E ela falou, vocês entendem o que é entrar no esconderijo do Altíssimo? Aí a gente sabe, já ouviu falar, né? Mas entender mesmo, por mais que as coisas não estejam boas, e tá tendo guerra, e tá tendo, né, diversas palavras contrárias, você sentir paz. Porque você entende que o Senhor é contigo. Então, ter essa paz e entender que Deus está conosco não é fácil. Tem que estar muito conectado com Ele, para você não desviar o olhar, sabe? Que nem Pedro desviou o olhar de Jesus e começou a afundar. Então, a gente precisa estar focado em Cristo para que as coisas sejam de acordo
com os planos dele na nossa vida. Eu entendo que Cristo, que Deus, ele sabe os nossos planos, ele conhece, ele respeita os nossos planos e ele faz com que ele seja de acordo com os dele. Então, ele nos alinha com a vontade dele. Com a vontade dele, né? Porque ele nos mima, né? Sim. Então, a gente entende isso, que os nossos desejos são alinhados com o dele. Porque ele é poderoso para convencer, né? Exatamente. Ele convence a gente. E isso é muito legal, quando a gente mantém o foco apesar das dificuldades, apesar dos percalços, apesar dos desafios, estar alinhado com Cristo sempre, sempre, sempre. Ah, não tenho força, tá tudo bem, Deus, ó, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor entende, sabe que eu não tô conseguindo nem orar, mas ó, tô contigo e não abro. É isso. A palavra, então, é foco. Foco, total. A gente precisa estar conectado e focado. Eu acho que são essas duas palavras. Dia após dia, né, Fabi? Dia após dia. Todos os dias. Dia após dia. Amém. Entendeu? Fabi, muito obrigada. Imagina. Muito obrigada pela sua presença. Aqui, né? Já falo pouco. Mas aí você volta. Tem a parte 2, né? Vai ter a parte 2, se Deus quiser, com certeza. Obrigada, Fabi, pelo seu tempo, pela sua presença. Quero saber mais do Japão na próxima vez. Parte 2, né? Parte 2, exatamente. Muito obrigada, Fabi. Obrigada, Thiago. E muito obrigada a você que nos acompanha e nos acompanhou aqui em mais um bate-papo muito edificante. Que Deus abençoe muito sua vida. Não se esqueça de curtir, de compartilhar os nossos vídeos, de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade, não só do Pode Vindcast, mas da Igreja Cristã Vinde também. Venha nos visitar. Nós temos cultos às segundas, às quintas e, claro, aos domingos com Escola Bíblica Dominical também. Esperamos você e até a próxima.